23 de fevereiro, 18 horas e 48 minutos, aguardamos alunos da turma AD 03NA, disciplina Gestão Financeira e Orçamentária 1. Assunto de hoje, indicadores de liquidez. Vamos aguardar os alunos entrarem na sala. Bora. Agora está aparecendo? Sim. Ok, beleza. Então, vamos lá. Ok. Entrou uma pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Quem foi que entrou aqui? Tá? Bom, então nós temos aqui um balanço patrimonial. Vocês conseguem ver o balanço patrimonial? Sim. Sim? Alguém poderia dizer qual é o nome dessa empresa? Precisa estudar mais, SA. Ah, legal. Esse aqui é o nome bem sugestivo para vocês, né? Você precisa estudar mais SA, tá? Então, nós temos aqui, no ativo circulante, dentro do ativo, nós temos caixa, 5 mil, bancos, 20 mil, duplicados a receber, 5 mil, e estoque, 100 mil. Dentro do ativo não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, 20 mil, e nós temos o permanente, 200 mil, ok? 350 mil aqui. Do lado do passivo, nós temos passivo circulante, fornecedores, 50 mil, empréstimos, 10 mil, salário, 5 mil, e no passivo não circulante, investimento, 30 mil, e dentro do patrimônio líquido, capital social, 255 mil, totalizando 350 mil. Beleza? E aí, o primeiro indicador que nós temos é a liquidez geral. Ora, se eu estou falando de liquidez geral, eu estou falando de curto e longo prazo. Liquidez geral é curto e longo prazo. Então, a fórmula é ativo circulante mais ativo não circulante, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Ok? Então, quando você pega o ativo circulante, bora... Vocês trouxeram calculadora aí, galera? Vocês estão com calculadora, sim ou não? Sim. Sim? Então, some lá, 5 mil, mais 20 mil, mais 5 mil e mais 100 mil. Dá quanto? 130. 130. E no ativo não circulante, nós temos o quê? Realizável a longo prazo, 20 mil. Ok? O permanente, ele não entra nessa conta. Por que ele não entra nessa conta? Porque o permanente, ele é chamado imobilizado. É um dinheiro que foi imobilizado, porque a empresa comprou móveis, equipamentos. Não tem como você pegar um equipamento e utilizar para pagar uma dívida, por exemplo, pagar uma obrigação. Então, o permanente fica fora. Então, é só realizado a longo prazo. Beleza? Quando você soma ativo circulante, 130, mais 20, nós temos 150 mil reais, ok? Pegue a calculadora agora e some o passivo. Quanto é que deu o passivo circulante? Quanto é 50, mais 10, mais 5? 65. 65. E quanto é 65 mais 30? 95. 95, obrigado. Então, quando você divide 150 mil por 95 mil, dá 1,57. Então, vamos entender o que significa isso. O passivo circulante é uma obrigação de curto prazo. O passivo não circulante é uma obrigação de longo prazo. Então, quando você faz uma análise, você sempre faz uma análise de baixo para cima, certo? E a ideia não é decorar, a ideia é entender, correto? Então, no denominador, nós temos passivo circulante e passivo não circulante. O que é isso? Então, você começa a análise escrevendo o seguinte: no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo,
obrigação de curto e longo prazo, vírgula. A empresa dispõe de R$1,57 de quê? De bens e direitos de curto e longo prazo para honrar os seus compromissos. Então, na verdade, está sobrando 57 centavos, certo? Se a obrigação de curto e longo prazo, 95 mil, for igual a R$1, né? 150 mil representa R$1,57, ou seja, está sobrando aqui 57 centavos, há um excedente de 57 centavos. Beleza? Beleza? Alguma dúvida? Professor, como ficaria a análise se o resultado fosse menor que 1? Então, a gente vai ver lá na frente. Se for menor do que 1, você vai dizer assim, vamos lá, digamos que deu 0,90. Então, você escreveria assim, no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo, a empresa dispõe de bens e direitos de curto e longo prazo 90 centavos. Há um déficit de quanto? De 10 centavos. 10 centavos. Então, para completar R$1, há um déficit de 10 centavos, ok? Perfeito, professor, obrigado. Ok, valeu. Pessoal, alguma dúvida até aqui ou não? Podemos partir para outra? Isso é muito fácil, qual é o mais difícil? É bem fácil mesmo, você tem toda a razão, é bem fácil. Essa matéria é muito, muito fácil, ok? Vamos lá. Próximo, liquidez corrente. Ora, se a liquidez geral é curto e longo prazo, liquidez corrente é só curto prazo, correto? Liquidez corrente, então nós estamos só tratando do curto prazo. É por isso que a liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante, certo? O ativo circulante deu quanto? Ativo circulante. Quanto deu o ativo circulante? 130 mil. 130 mil. E quanto é o passivo circulante? 65 mil. 65 mil. Então, 130 dividido por 65 dá exatamente 2. Dá exatamente 2. Tá? Então, e a análise sempre é de baixo para cima. Né? No exercício de 2020, para cada R$1, para cada R$1 de quê? Passivo, o que é passivo circulante? Não é obrigação de curto prazo? Não é? Então, para cada R$1 de obrigação de curto prazo, a empresa dispõe de quanto? R$2 de bens e direitos de curto prazo para honrar os seus compromissos. Há um excedente de quanto? R$1. R$1. Não é? Por que é R$1? Porque 2 menos 1 dá 1, está sobrando R$1. Beleza? Tudo bem, pessoal? Não é moleza? É facinho, né? É. Ok, vamos para o próximo. O próximo se chama liquidez seca. Por que tem esse nome liquidez seca? Porque é a capacidade financeira da empresa honrar o compromisso tirando estoque. Então, é um indicador muito interessante, porque ele nos mostra qual é o nível de dependência do estoque, se ele é muito dependente ou pouco dependente, ok? Então, nós temos aqui a seguinte conta, ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Ativo circulante, quanto deu? Ativo circulante deu 130, não foi? 130 mil. Menos o estoque, que é 100 mil, fica 30 mil reais. E o passivo circulante, a obrigação é de 65 mil, portanto, deu 0,46. Então, já temos um indicador aqui abaixo de 1. Então, como é que fica a análise? No exercício de 2020, para cada R$1 de quê? Obrigações de curto prazo, a empresa tem 46 centavos de bens e direitos de curto prazo, tirando estoque. Há um déficit de quanto? Há um déficit de quanto? 54 centavos. 54 centavos. Deixa eu só colocar aqui, alguém está querendo entrar, é o Luan. Luan e Daniela. Ok?
Beleza, beleza. E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Luan, tá tudo bem, Luan? Você tá tudo bem, Luan? Boa noite, professor. Tudo ótimo. Desculpe o atraso aí. Você tá sumidaço, né, Luan? Caramba. Hein? Tem 9 dias que você não acessa aqui a plataforma, 9 dias. Semana inteira você não acessou nadinha. Zerado. Tá? Ok, vamos continuar então. Vamos ver onde a gente parou. Muito bem. Nós temos aqui, então, a liquidez seca, né? No exercício para cada R$1 de obrigação de curto prazo, tá? Não tem esse longo prazo, não, tá? Nem sei por que eu não atualizei. Curto prazo, a empresa tem 46 centavos de bens e direitos de curto prazo, sem o estoque, para honrar os seus compromissos. Não, há um déficit de 54 centavos. Ok? Próximo é capital circulante líquido. Capital circulante líquido. Peraí. Professor. Ah, não, peraí. Eu peguei o slide errado. Agora que eu vi. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu sair daqui. Agora que eu vi, peguei o slide errado. Só um minutinho. Professor, aceita aí a Daniela. Daniela, tá. Ok. Daniela entrou? Ok, agora tá certo. Ok? Então, liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata. Então, a liquidez imediata, tá? Esse aqui é liquidez seca, já vimos. Liquidez imediata, ele já está dizendo, né? Quanto que a empresa tem de disponibilidade para honrar os seus compromissos. Geralmente, a conta do disponível é caixa, que é dinheiro, né? Banco, contas, movimento, dinheiro da empresa que está no banco e aplicações de liquidez imediata. Geralmente são esses 3, tá? Caixa, bancos e aplicações de liquidez imediata. Nesse caso específico do exercício, nós temos no caixa 5 mil e no banco 20 mil. Então, nós temos 25 mil. 25 mil dividido pelo passivo circulante, que é 65 mil, vai dar 0,38. 0,38. Então, no exercício 2020, para cada R$1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem disponível, ou a empresa tem 38 centavos de disponibilidade. Esse é o mais simples de todos, tá? Quanto a empresa tem de disponibilidade? 38 centavos. Beleza? Esse indicador é muito comum ser baixo. Por quê? Porque, normalmente, a empresa, ela não guarda todo o dinheiro no banco ou todo o dinheiro no caixa. Ela deixa só o mínimo necessário para a empresa tocar o negócio. Ela não vai deixar o grosso nem na empresa e no banco também eles vão fazer uma aplicação. Ok? Entrou mais alguém, né? Deixa eu entrar aqui. Ok, Almir. Bom, alguma pergunta até aqui? Tá tudo beleza, pessoal? Professor, Oi? no caso, na liquidez imediata, as duplicatas a receber, ela não entra no ativo? Não, ele entra no ativo, mas o duplicata a receber, ele não é uma aplicação, não é um dinheiro que está disponível na empresa, ele vai receber ainda, entendeu? Entendi. Tá? Então, o que é disponível? Disponível é aquele dinheiro que a empresa ela tem fácil acesso naquele momento, tá ok? Beleza? Beleza. Ok, obrigado. Vamos lá, vamos continuar. O próximo é capital circulante líquido. O capital circulante líquido, ele quer saber 2 coisas. Se o capital que circula da empresa é positivo ou negativo. Se for positivo,
nós dizemos que o capital que circula na empresa é próprio. A empresa está usando recursos próprios. Se der negativo, a gente vai dizer que a empresa está usando recursos de terceiros. Ok? Então, vou repetir. Se for positivo, recursos próprios. Se for negativo, recursos de terceiros. Tudo bem? Então, a fórmula do CCL é ativo circulante menos passivo circulante. No caso aqui, o ativo circulante é 130 e o passivo circulante 65. Portanto, 130 menos 65 dá 65. Ele é positivo. Se ele é positivo, o capital que circula é próprio ou de terceiros? Que é próprio. Professor, e se coincidentemente der um 0 aí? Se coincidentemente der um 0, é verdade, você fez uma ótima pergunta. Eu nunca vi isso acontecer, mas se for 0, você vai dizer que o capital circulante não é nem positivo, você vai dizer que não é nem próprio e nem de terceiros, é neutro. Ficou batendo, tá ok? Tá? Mas é muito interessante, você fez uma pergunta e eu pelo menos, eu nunca vi um balanço patrimonial que o ativo circulante dá exatamente igual ao passivo circulante. Ou então que não existe, né, professor? Então que existe capital circulante líquido. Como é? Não entendi. Ou então, concluir que inexiste capital circulante líquido. Pode ser. O seu raciocínio faz mais sentido, Rômulo. Tá? O próximo, solvência geral. Você já deve ter ouvido falar o que é uma empresa solvente ou uma empresa insolvente. A empresa solvente é aquela que vende tudo e, no final, consegue pagar toda a sua dívida de curto e longo prazo e, no final, ainda sobra algum dinheiro. Então, é uma empresa solvente. Uma empresa insolvente é aquela que ela vende tudo que ela tem, ela não consegue pagar a sua dívida de curto e longo prazo. Então, é uma empresa insolvente. Tá? Agora, se a solvência geral for igual a 0, é uma empresa pré-solvente. Pré-solvente. Ok? Então, como é que nós fazemos a fórmula? Está aí a fórmula, pessoal. Ok? É ativo total dividido pelo passivo exigível. O ativo total é 350 mil. E o passivo, o que é passivo exigível? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. Certo? Exigível vem de exigibilidade. Exigibilidade é o passivo circulante e o passivo não circulante. É a obrigação de curto e a obrigação de longo prazo. Ok? Então, nesse exercício aqui, nós temos o seguinte, 350 mil dividido por 95 mil, que deu R$ 3,68. Ó, a empresa vendeu tudo, conseguiu 350 mil. A sua dívida de curto e longo prazo era de 95 mil. Então, está sobrando ainda, acho que 225 mil, né? Então, está sobrando dinheiro. Então, é uma empresa solvente. Ok? Como é que fica a análise? No exercício de 2... Quem é que pode ler aqui a análise? Alguém pode ler a análise, por favor? Um de cada vez, para não ter aglomeração. Luan, com a voz dele de narrador. Vai, Luan. Tá, posso ler então, já que ninguém se manifestou, né? Tá, ok. No exercício de... análise, correto? No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo, foi dado como garantia 3,68 de bens e direitos integrantes do ativo total, o que identifica uma empresa solvente tanto a curto quanto a longo prazo. Ok, muito obrigado. Então, essa aqui é a análise da solvência. Toda vez que a solvência for maior do que 1, a empresa é uma empresa solvente. Se for menor do que 1, insolvente. E se for igual a 0, pré-solvente. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem? A empresa vende tudo, arrecada 350 mil. A dívida dela no curto e no longo prazo é 95 mil. Então, é uma empresa solvente. Tá?
Aí nós temos aqui o endividamento. O endividamento é o exigível total dividido pelo ativo total. É exatamente o contrário, né, da solvência geral. Tá? Então, como é que fica a fórmula? A exigível total é o passivo circulante mais o passivo não circulante, deu 95 mil. Aí nós temos o ativo total, 350 mil. Tá? Então, como é que fica a análise? Para cada R$1 de... Pode repetir, por favor? O que é para repetir? Esse exigível total é o quê? Então, o exigível total é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Ah, tá, obrigada. Tá? É porque o passivo circulante é um exigível de curto prazo e o passivo não circulante é um exigível de longo prazo. Assim, eu tenho uma impressão que a gente já estudou isso com o Humberto, mas tinha outro nome. Tinha outro nome, é? Eu tenho impressão, uma impressão só. Não tô falando que é. Não tô falando que é, tô falando que eu tenho impressão. Tá, ok, beleza. Bom, então, olha só que interessante. Para cada R$1 de aplicações realizadas no total do ativo, 27 centavos representam recursos de terceiros, fontes externas, o que indica um endividamento de 27%. Então, o endividamento, quanto menor o endividamento, é melhor para a empresa. Deixa eu só dar uma parada aqui. Eu queria perguntar, tá tudo bem até aqui, galera? Sim. Tá tudo bem? Alguém tem alguma pergunta ou não? Né? É bem fácil, né? Oi. Na próxima aula que a gente vai ter sexta com o senhor vai trazer mais fórmulas? Não, as ou fórmulas... vai passar um exercício de fixação? Eu vou fazer exercício de fixação no assunto indicadores de liquidez. Tá, não, porque a gente já está com mais 11 fórmulas, eu acho, né, no total já. Aí era só para fixar mais. Obrigado. Não, Alexandre, a gente vai estudar umas 24 fórmulas e mais 3 planilhas pela frente. Maravilha. E tudo isso é matéria só do primeiro NPC, tá? Nossa, que beleza. Não, então. Tudo bem. A Adler vai se divertir, a Adler gosta de matemática, pô. Adoro. Tô deixando juntar tudo aí para ver de uma vez só, para não... Ai, meu Deus. Então tá, é o seguinte, eu vou colocar no quadro um exercício e eu vou dar para vocês meia hora para vocês fazerem, 30 minutos, ok? Vocês vão calcular e vão analisar, o mais importante é a análise, tá? O cálculo é fichinha de fácil, tá? Vocês vão analisar liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, capital circulante líquido, solvência geral e endividamento. Tá legal? Então, eu vou passar para vocês aqui o exercício, aí vocês vão calcular, e eu vou dar uma pausa aqui, e vocês podem conversar entre vocês, tá? Tudo bem? Eu vou até sair aqui do grupo para vocês ficarem à vontade, beleza? Ok, só que o problema é o seguinte, se eu sair daqui, quem entra depois... Ok, vamos lá. Só faltou os dados, né? Aí. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Ele vai dar boa noite. Cadê o exercício? Tá aí, carregou já, mano. É isso aí? Ah, tá. Dessa planilha ele vai querer todos aqueles cálculos, né? Tá vendo? Anotarei a planilha, pelo menos. Muito Vai lá, fácil. Alexandre. Muito fácil. Muito fácil. Eu vou deixar até para a Braminha fazer, porque é muito fácil.
Uai, tá sem professor, é? Não, ele deixou para fazer atividade aí, que nem ele fez da última aula. Professor, aqui agora sou eu, por favor. Não, eu não quero silêncio na sala. Por favor. Tudo bem, Adler 2021. Adler não, professor. Adler 2021. A tirada da Lindóia foi. O brabo, hein? Vai, mexe pra ver, vai. Tá, ó. Falta isso aqui, ó. Cadê o Bruno com a empresa dele? Hoje eu tô de espectador, mano. Tô desenrolar a janta ali. Hoje é com vocês, velho. Tua empresa aí, mano. Quebra. Oh, A gente já precisa marcar o próximo churrasco, hein? Mas já. Mano, tu só pensa em comida, mano. Aí eu quero participar do churrasco. 450. Bicho, eu vou fazer os cálculos aqui. Depois eu vejo a análise. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, eu vou fazer a chamada, tá? O Adler está presente. Tá. Adler. Alan Silva, tá? Alan Silva. Alan tá? Não, né? Tá sim, professor. Tá. Alexandre. Almir, tá? Almir. Presente. Aqui, professor. Tá. André. Não. Eu acho que não. Bruno, presente. Daniela, tá aí? Daniela? Faltou. Eric, tá aí? Eric? Faltou. Gabriel, tá aí? Gabriel? Tá. Tô, professor. Ivanilson, tá? Ivanilson? Não. Jauro, tá aí? Jauro? Presente, professor. Josias, tá aí? Josias? Cleverson? Letícia? Luan, tá aí? Luan tá, né? Presente, professor. Lucas Nogueira. Presente. Ok. Marcilene. Presente, professor. Presente. Maria Lindóia. presente. Matheus Felipe. Presente. Matheus Felipe. Max Vitor. Max tá aí? Max tá, né? Poliana, tá aí? Poliana? Rômulo. Oi. Sávia. Tainá. Vaneide. Presente, professor. Vanessa Pacheco. Vanessa Vasconcelos. Presente. Vasconcelos. Vinícius Cardoso. Wagner dos Passos. Wagner Wagner tá sem internet hoje, professor. Ah, é? Alguém não foi chamado, pessoal? Alguém não foi chamado? Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, então, o resultado de cada um deles. A liquidez geral, quanto deu a liquidez geral de vocês?
2,63. Isso, 2,63, né? Eu acho que gerou um pouco de polêmica, porque é a questão do ativo circulante e ativo não circulante, né? Na verdade, foi uma falha minha no vídeo não ter especificado que o ativo permanente não entra, ok? Por que o ativo permanente não entra? Porque a liquidez é a capacidade financeira de honrar o compromisso. Lembram disso? Tá? Então, o que é o imobilizado? Imobilizado é a conta de imóveis, equipamentos, né, mesa, veículos, tal. Se bem que o veículo, dependendo, você pode até, dependendo da situação, pode até pagar uma dívida com o veículo, mas não é normal. Tá? Então, o ativo circulante mais ativo não circulante, aqui nesse exemplo que nós damos, o ativo não circulante é o realizável a longo prazo, que é R$10.000, ok? Então, nós temos aqui 250 mil e o passivo circulante. Deixa seu slide com os dados. A apostila tem que... eu vou dar uma atualizada na apostila para explicar melhor, ok? Mas deu para entender por que o imobilizado não entra, né, pessoal? Deu. Deixa aberto, professor, o slide com os dados da questão. Tá, peraí. Professor, você pode repetir só mais uma vez, por gentileza? Tá, então, o permanente, ele não entra, porque a conta do permanente é um dinheiro que ele está imobilizado. Né? O permanente são os móveis, são os equipamentos, é a geladeira, o fogão, a mesa, ok? Então, você não pode usar esse material para você pagar a dívida dos fornecedores do empréstimo, né? Na verdade, você calcula o permanente quando você calcula a solvência geral, porque a solvência geral você vende todo o ativo, tudo bem? É diferente, solvência geral aqui é diferente, a empresa vende tudo que tem e vê se ela é solvente ou não, tá? Professor, então, deixa-me só lhe perguntar, porque, por exemplo, assim, com questão a isso, por exemplo, então, não seria mais adequado, então, não incluir o permanente no ativo não circulante? Então, é só não incluir o ativo permanente, é só não incluir o permanente nessa conta, ok? Professor? Entendi, tá ok. Mas nessa questão da solvência, esse valor imobilizado, esse permanente, ele permanece, nesse caso, nos 200 mil? Porque na solvência geral... É uma projeção, tipo assim. Então, o que é solvência geral? Solvência geral é a empresa vende todo o ativo. Então, o permanente vai embora também, entendeu? Por isso que é ativo total. Via de regra, você não consegue vender pelo mesmo valor que você adquire, claro, porque tem alguns bens... Isso aí são outros... Isso aqui é outro assunto, é depreciação, tá? A solvência geral é a conta que a gente faz, é aquilo que a gente fez a conta. É o total do ativo, a solvência geral, ok? Tá. Então, vamos lá. Como é que fica a análise? O mais importante é a análise, tá? Não é a conta é o de menos. Como é que faz a análise? Só um instantinho. O exercício de 2020, para cada real de obrigação a curto e longo prazo, a empresa tem R$ 2,63 de bens e direitos de curto e longo prazo para honrar seus compromissos. Há um excedente de R$ 1,63. Ok, show de bola. Obrigado. Liquidez corrente, quanto deu? Liquidez corrente. E aí, pessoal, quanto deu liquidez corrente? 3,2. 3,2. E como é que fica a análise? E aí, pessoal, como é que fica a análise?
Professor, no caso é para ler a análise da liquidez corrente, correto? Pode ler. Como é que ficou a sua análise? Porque no caso, assim, professor, é para a gente ler o que está no slide que foi apresentado ou é para mim informar o cálculo que eu não, você não fez o cálculo. E qual é a análise? Vocês não fizeram a análise? Hein? Para falar a verdade, não. O mais importante é a análise. Galera, o mais importante é a análise. Oi? A liquidez corrente ficou no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigação de curto, a empresa tem R$3,20 de bens e direitos de curto prazo, né, para honrar seus compromissos. Há um excedente de R$2,20. Isso, ok. O Alexandre já aprendeu, tá? Não, porque eu vou pedir um exemplo, vou pedir para outra pessoa ler, tá bom? Ok? Liquidez seca. Quanto é que deu liquidez seca? Okay. 0,53? 0,53. Ativo circulante é 240 mil, menos o estoque, que é 200 mil, dá 40 mil. 40 mil dividido por 75 mil dá 0,53. Tá? Então, como é que fica a análise? No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 53 centavos de bens e direitos de curto prazo, sem contar com estoque, tirando estoque, eliminando estoque, para honrar os seus compromissos. Há um excedente de quanto? Há um déficit de quanto? 47 centavos. 47 centavos. Há um déficit de 47 centavos. Ok? Liquidez imediata. É caixa e bancos, né? 35 mil. Dividido por 95 mil dá 0,37. Então, no exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem disponível, ou tem de disponibilidade, 37 centavos. Não é o passivo circulante? Oi? Não é passivo circulante? Sim, o que tem o passivo circulante? Não, porque a liquidez imediata não é o disponível sobre o passivo circulante? É 75 mil, né? 75 mil. É verdade, deixa eu consertar. 35 sobre 75. Deu quanto? 0,46. 0,46, obrigado. Então, obrigado, 0,47 centavos. Então, para cada R$1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 47 centavos de disponibilidade. Esse é o mais fácil de todos, tá? É só para dizer quanto a empresa tem disponível, 47 centavos, tá? E aí nós temos aqui o capital circulante líquido, que é ativo circulante menos passivo circulante, que é 240 menos 75 mil, dá 165 mil. Se o CCL é positivo, nós dizemos que o capital circulante é o quê? Próprio ou de terceiros? De terceiros, que é menor que 1. Não. Se o CCL for positivo, nós dizemos que o capital que circula é próprio. Como deu positivo, então é próprio. Tá? Ele só seria de terceiro se fosse negativo, entendeu? Tá? Para ser negativo, significa que o passivo circulante teria que ser maior do que o ativo circulante para dar negativo, correto? O CCL deu 1,65, é isso? Deu 1,65. 1,65. Tá? E aí eu calculei com o exigível total, foi... Não. É 240 menos 75, tá? Não, na verdade, eu usei o ativo não circulante, foi erro mesmo. Ah, tá, entendi. Aí deu um valor absurdamente alto. Ok. A solvência geral é o ativo total, né, que é 450 mil, dividido pelo exigível total, que é 95 mil, que dá quanto? 4,74. 4,74. Como é que fica a análise? Só um instante. Solvência geral. No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigação de curto e longo prazo, foi dado como garantia
R$4,74, né, de bens e direitos integrantes do ativo total, o que identifica uma empresa solvente, tanto a curto quanto a longo prazo. Ok, show de bola. E por último, endividamento, né? O exigível total é 95 mil, o ativo total é 450 mil, vai dar 0,21. 0,21. Como é que fica a análise do endividamento? No exercício de 2020, para cada R$1 de obrigações de curto e longo prazo, 21 centavos vieram de fontes externas, o que equivale a um endividamento de 21%. Ok, então o endividamento, quanto menor, é melhor para a empresa. Quanto menor, o liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e o liquidez imediata, quanto maior, melhor, correto? Quanto maior, melhor. No caso do endividamento, é o contrário. Quanto maior o endividamento, é pior para a empresa. Faz sentido para vocês, pessoal? Sim. Tá? Ok, então eu queria fechar a aula de hoje parabenizando o Alexandre, parabenizando o Jauro e parabenizando o Max. Uma salva de palmas para esses três aí. Pode ir. Calorosa. Cadê a salva de palmas? Então, parabéns para vocês. Parabéns, Alexandre, Jauro e Max. Ok? Agradeço, gente, não precisa me agradecer pelos ensinamentos que eu dei mais cedo. Eu tô aqui para colaborar esse ano, não estou aqui para causar, não, tá? Ai, meu Deus. Pessoal, é o seguinte, eu queria que o Alexandre, eu queria que o Jauro, eu queria que o Max falasse alguma coisinha para incentivar os seus colegas a se dedicarem mais. Vamos lá, falem algumas coisinhas. Me ajudem, por favor. Só lamento para vocês. Então, gente, bora se dedicar. Tá, vamos lá. Jauro, pode falar, Jauro. Vamos se dedicar. Vamos pedir para o Max. Diga lá, Max, as suas palavras. Professor, nem me conta que eu estou precisando de motivação hoje. Ai, meu Deus, sério? Ei, Max, o Max não está podendo falar, é? Ei, Max, escreve aqui no chat. Ele escreveu aí no chat. O Max ele está concentrado pro jogo de domingo do Palmeiras contra o Grêmio. Vai, Palmeiras! Ah, é? Tá. Ok. Vamos lá. E aí, Alexandre, diga aí as suas palavras de incentivo para os colegas. Não tem palavra de incentivo, não, professor. Não tem palavra de incentivo nenhum. Eu fui chefe de turma no primeiro semestre, tentei ajudar, tem muita gente que não quer saber de nada. Não quer mais nem saber, não, professor. Cada um que seja. Sacanagem. Quem precisar, a gente ajuda aí de boa. Eu sei que tem muita gente aqui que trabalha, que às vezes não tem tempo para fazer as coisas, mas sempre que dá, as pessoas acabam procurando a gente, mesmo que seja pelo WhatsApp, professor. Então... legal. Tá bom. Então, o Alexandre deu um incentivo. Ok? Parabéns a vocês. E a gente se encontra, então, na sexta-feira, né? Na sexta-feira. Ok? Boa noite para vocês, então. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.